Minha gente, neste programa Além dos Gramados, nós estamos recebendo com grande alegria o presidente do Departamento de Árbitros da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o nosso querido Jorge Fernando Rabelo. Jorge está com 65 anos, ex-árbitro de futebol, e nós vamos conversar, claro, vamos envolver a arbitragem, vamos falar de VAR, o que errou, o que está bom, o que vem de novidades, uma série de coisas que a gente vai abordar com Jorge Rabelo. E aí, Jorge, é uma alegria tê-lo aqui no programa Além dos Gramados. Ronaldo, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade. Digo mais uma vez que eu estou sempre sendo convidado a participar da Rádio Ferj, sempre com muito prazer, porque nem sempre nós temos a oportunidade de falar sobre a arbitragem, né? Existe a mídia, nos concede poucas oportunidades, e as poucas que a gente tem, e esse programa é uma delas, a gente tem que aproveitar bastante. Então, agradecer a oportunidade para falar desse tema extremamente apaixonante e complexo, que é a arbitragem. É a arbitragem. Você que foi árbitro de futebol, vou começar lá de baixo. Você foi árbitro de futebol há quanto tempo? Ronaldo, a minha história na arbitragem é até uma coisa interessante, porque a gente ouve, eu, por exemplo, já ouvi por diversas vezes, as pessoas comentam que essa coisa de que nada na vida é por acaso, né? E que cada um de nós, na Terra, ao nascer, a gente vem cumprir uma missão pré-determinada, né? Já está ali, seja ela qual for. E a história da arbitragem é interessante, que me ligou à arbitragem. E me ligou, quando eu digo me ligou, eu estou falando de 1980 a 2024. Então, são 44 anos. 44 anos. Eu estou falando da minha vida em relação à arbitragem. 44 anos de idade, você ainda estava apitando? Não, eu apitei até os 45. Eu apitei até... Eu vou fazer a sequência. Sim. Eu quero só te falar que eu tinha tudo para não ser árbitro e não ter nada a ver com a arbitragem. Não fosse aquelas coisas que a vida, o destino nos proporciona, né? Eu era auxiliar de contabilidade, um escritório, e existia um contador chamado Luciano, que era árbitro do quadro amador. Eu sempre conversava com ele essa coisa de árbitro, que eu jogava minhas peladas, que eu não gostava de árbitro e tal. Aí um belo dia ele entrou lá e disse assim: "Ô Jorge, por que você não faz o curso de arbitragem?" Aí entrou na época com o famoso Rosinha, o Jornal dos Esportes, a Federação de Futebol que promovia o curso, estava anunciando inscrições abertas para curso de árbitro de futebol para o quadro amador, 1980. E eu falei: "Pô, Luciano, tá de brincadeira comigo? Não quero saber disso, não. Pô, ser árbitro? Logo árbitro, cara? Não quero ser. O assunto morreu. E aí passou uns dias, novamente ele entrou lá, ele falou assim: "Ó, tá vendo? Teve a oportunidade de ser árbitro, agora encerrou o curso. Agora já era." Aí eu falei assim: "Pô, tudo bem, cara, mas não ia dar para mim e tal." E passou. Mais alguns dias, ele ia toda sexta-feira no escritório, ele chega para mim e fala assim, com o Jornal do Esporte, joga na minha mesa e fala assim: "Ó, última chance aí, reabriram por 15 dias a inscrição." Aí eu fui lá e fiz a inscrição. Em 1979, tinha 19 anos, me formei árbitro em 1980, fiquei de 80 a 85 no quadro amador, em 85 eu subi para o profissional, as competições profissionais, fiquei até 92, fui indicado ao quadro nacional, entrei no quadro nacional em 1992, e de 1992 a 2004, onde eu encerrei minha carreira, eu estava na Ferj no quadro nacional. Olha bem, vou pegar você pelo pé. Vamos abordar o assunto futebol profissional. Você lembra a primeira vez que você apitou uma partida de futebol profissional? Esquece amador. Lembra a primeira vez? Deu aquele frio na barriga? Sim, meu primeiro jogo é igual a primeira namorada. Você não esquece.
né? E foi América de Três Rios e América do Rio, no campo do América lá em Três Rios, que disputavam a primeira divisão. Seu primeiro jogo profissional. Primeiro jogo profissional. E, pô, friozinho. Quer dizer, friozinho ele acaba sendo eterno, mas o primeiro jogo de profissional é porque é assim, né? Eu digo que o árbitro, quando escolhe a arbitragem, ele realmente tem que ser analisado. Existe uma grande probabilidade dele ter algum desvio cognitivo, porque é uma profissão que você realmente tem que entrar em campo e não errar nada. Você não tem direito a errar. O árbitro é obrigação. Se errar, cai de pau. O árbitro é o único profissional que vai para o campo de jogo. Isso prevalece historicamente, tendo que acertar tudo. Hoje, o nível que se encontra da falta de educação, da falta de cultura, da falta de preparo dos atletas, inclusive na base, na questão do comportamento. Você vê técnicos e comissões técnicas à beira de campo reclamando de arremesso lateral. O árbitro errou, na opinião deles, um arremesso lateral, já tem técnico dando soco no ar, levanta, enfim. Então essa postura educativa que deveria vir da base não acontece. Então o que agrava para o árbitro de futebol é que ele é o único profissional que ele não pode ser incompetente, ele é sempre desonesto. Então, quando erra alguma coisa, olha, está mal intencionado, é sempre assim. A primeira frase é sempre essa, né? A má intenção, ela vem antes da incompetência. Então, é um profissional que não tem direito nem à incompetência, mas é o que a gente ama e a gente gosta. E todo mundo que vem fica até se aposentar. Qual foi o jogo que você apitou? Daqui a pouco nós vamos falar sobre VAR. Qual foi o jogo que você apitou que foi o mais importante na sua carreira? Aldo, aconteceram alguns. Eu costumo dizer, como eu não cheguei ao quadro internacional da FIFA, eu costumo dizer que eu fui um bom árbitro com uma carreira mediana, mas um bom árbitro. No Rio de Janeiro eu apitei 32 clássicos. Eu sou profissional em 85 e vou para a CBF em 92, nesse período 92-2004, no Rio de Janeiro foram 32 clássicos. O clássico que eu mais apitei foi Botafogo e Vasco, foram 9. Fla-Flu 8. Mas assim, um jogo que para mim foi... 2 jogos foram extremamente marcantes. Um foi em 98, o último jogo no Maracanã, foi um Vasco e Fluminense, porque o Maracanã ia entrar em obras, ia reduzir a capacidade para 80 mil. E antes das obras, esse Fla-Flu no Campeonato Carioca de 1998 foi o último. O Vasco e Fluminense foi o último. Foram 136 mil pagantes no Maracanã. E, cara, tu tá ali no vestiário aquecendo, no túnel para entrar, e tu escutando, parece aquela Roma antiga, né? Esperando tu entrar na arena. Marcou demais, foi um jogo inesquecível, esse Fluminense e Vasco, e o outro foi 2001, a final do Rio e São Paulo, São Paulo e Botafogo em São Paulo, em que o Botafogo perdeu o segundo jogo por 2-0 com 2 gols de Kaká. Kaká nascendo de futebol, né? Tinha acabado de subir do sub-20, entrou no segundo tempo desse jogo, fez 2 jogos, foi um jogo de 75 mil pagantes. Então foram 2 jogos marcantes. Jorge, qual foi o árbitro, na sua opinião, é claro, que você diz assim, esse foi o melhor? Ronaldo, árbitro não é uma questão de ser, na minha opinião, é uma questão de estar. Né? Essa coisa de dizer que o árbitro foi melhor, ele está melhor. Você fala o quê? Você está levando para o lado da fase, né? Exatamente, é igual a jogador, né? Você às vezes vê o jogador tem uma excelente temporada num ano e no ano seguinte tem uma queda. Então, por exemplo, se você pegar as referências, as minhas referências na época, inclusive os meus professores no curso, foram os falecidos árbitros Valquí Pimentel e Luiz Carlos Félix. Mas as minhas referências eram essas, Wilson Carlos dos Santos, José Roberto Reit, Arnaldo César Coelho. Esses eram os grandes árbitros que eram uma referência. O Arnaldo, por si só, acho que a
a carreira dele fala, né? Eu diria para você, se eu tivesse que apontar um expoente na arbitragem brasileira que tenha, e principalmente carioca, que tenha sido uma referência positiva e esteve sempre na primeira prateleira, Arnaldo César Coelho, sem sombra de dúvida. Eu ia até falar uma coisa do Arnaldo, que eu gosto muito, uma grande figura, mas isso vai ser em outra oportunidade. Ô Jorge, vamos falar a respeito principalmente do VAR. Existe o torcedor fica na dúvida com relação ao VAR, que, por exemplo, quer ver, quando o VAR chama o árbitro, aí o cara coça, mete a mão na cabeça e coça, vai dar um pênalti. Porque o VAR chamou o árbitro vai na telinha, olha, agora até é diferente, ele olha, vai no meio do campo e fala o público presente o que realmente aconteceu. Por exemplo, essa experiência de VAR começou em 2008. Aonde foi que começou isso? Veio da Europa para cá. Na verdade, a experiência do vídeo replay na arbitragem, ela começa na Holanda, né, com alguns testes em alguns jogos. Ficou alguns anos por ali. A referência foi, por exemplo, o tênis. Será que foi? Se a bola quica dentro, se quica fora? Não foi. Nós tem o sistema de vídeo replay, ele existe em vários esportes, né? Eu falo isso porque eu sou um pesquisador do VAR. Tem um projeto que ele começou lá em 2019, foi um pedido do presidente da federação, Dr. Rubens Lopes, que eu escrevesse um livro sobre o VAR, contando a história dele a partir do VAR no Brasil. Começa em 2019 de forma experimental no Rio de Janeiro, em offline, e 2020 a Federação de Futebol foi a primeira federação do país que colocou o VAR, utilizou o sistema de tecnologia de vídeo replay no campeonato estadual. Então a história começa lá atrás. Agora, eu preciso pontuar algumas coisas a respeito do VAR, assim, para a gente começar a falar, que eu entendo que sejam pertinentes, porque a gente precisa ter um entendimento do seguinte: o VAR no futebol é uma ferramenta que veio para ficar, ponto. Não tem essa história de que porque temos dúvida, porque o VAR não está funcionando, por isso, por aquilo. Não é a tecnologia que não está funcionando. O problema do VAR, no Brasil, principalmente, chama-se recursos humanos. O VAR no Brasil ganhou um Boeing 747. Mas a tripulação é ruim. Isso é que nós temos que entender. Não é uma ferramenta. Então vamos entender o seguinte. Agora avião eu entendo. Eu estou só colocando um conteúdo para chegar para você o seguinte. Eu costumo dizer que o VAR ele é simples, mas não é fácil. Ela é simples porque são apenas 4 situações em que pode haver a intervenção, que é gol, cartão vermelho, identidade errada do atleta e pênalti. Essas são as 4 condições em que o VAR pode intervir. Isso é simples. Só que o protocolo determina que o VAR só pode intervir quando ocorrer um erro claro e óbvio no campo de jogo. Aí não é fácil. Aí passa a não ser fácil. Porque quando o protocolo do VAR introduz esse texto, ele trouxe para a sala do VAR a interpretação. Então, aquele árbitro, que é ex-árbitro que vira VAR, que interpretava no campo, passou a ter que sentar na sala do VAR e interpretar também se foi um erro claro e óbvio ou não. Em 2019, a federação, o Dr. Rubens Lopes já tinha determinado que colocaria o VAR no campeonato estadual de 2020, e eu participei de um seminário promovido pela CBF
com mais 10 federações que pretendiam utilizar a tecnologia do VAR, enviaram os 2 representantes que estavam acompanhando o VAR pelo mundo, que eram 2 alemães, ministraram uma palestra do que estava acontecendo pelo mundo, a oportunidade. E na época, já naquela época, eu fiz dois questionamentos. Eu perguntei para eles o seguinte, eu dei uma pesquisada nos esportes que utilizam a tecnologia do vídeo replay. A NFL, por exemplo, usa há 30 anos. Em todos esses esportes, todos, NBA, tênis, NFL, judô, vôlei, todos utilizam somente com lances objetivos. Ou seja, eles não introduzem a subjetividade. Por exemplo, no vôlei, 2 toques ou condução não é desafio porque é subjetivo. No vôlei é tudo objetivo, no tênis tudo objetivo, no basquete objetivo. Essa primeira pergunta eles me responderam o seguinte, que a princípio o conselho do futebol, que a FIFA tem um conselho, tem capitães de equipes, etc., treinadores, o mundo do futebol não entenderia que você utilizando uma tecnologia de vídeo replay somente com lances objetivos, e o que caracteriza lances objetivos? Uma bola entrou ou não entrou, o lance foi dentro ou fora da área, está impedido ou não está impedido, houve um gol com a mão ou não houve um gol com a mão, são lances objetivos. E aí ele disse que o mundo do futebol não entenderia que numa partida decisiva, aos 44 do segundo tempo, houvesse um contato físico dentro da grande área que caracterizaria um erro claro e óbvio, e o VAR não poderia intervir porque não estava previsto. Essa tua explicação é perfeita com relação a isso aí. Porque o povão, ele acha o seguinte, 44, está 1-1, um clássico, não vamos citar os clubes, um clássico, um choque dentro da área, futebol é contato, o árbitro mandou seguir e o árbitro não pode intervir dizendo que foi pênalti. É isso? O VAR? Não, pode. Não, é uma questão de... Não, o que eu digo é o seguinte... Mas ele não decide. Não é questão do lance em si. Quando você fala em contato físico, assim, a gente tem que entender que o futebol é um esporte de choque, aonde a subjetividade está presente em quase 100%. Nós podemos fazer nas mesas redondas, vocês veem isso constantemente. Vocês mostram o mesmo lance, alguns acham pênalti, outros acham que não foi pênalti. Alguns acham que é para cartão amarelo, outros acham que é para cartão vermelho. Então, a subjetividade, ela não comportou a ferramenta VAR, e eu vou te explicar por quê. E aí foi a minha explicação. Eu falei para ele assim, tudo bem, eu entendo a explicação que você colocou, só que a arbitragem, ela está inserida no futebol sem a tecnologia de vídeo replay há 100 anos. Então, se ela começa somente com os lances objetivos, agora, hoje, 2024, olha que eu falei isso em 2019, hoje em 2024, a gente não estaria discutindo se a ferramenta VAR veio melhorar ou piorar o futebol. Por quê? Porque como era lance somente objetivo, estaríamos reivindicando melhorias. Olha, não dá só para ser lances objetivos. Vamos incluir um pouco a subjetividade, um erro claro. E por quê, Ronaldo? Porque é óbvio, qualquer novo experimento, seja ele qual for, em que segmento for, qualquer novo experimento, você precisa de uma dose de assertividade. Por quê? Porque isso traz, primeiro, credibilidade à ferramenta e traz confiança a quem está utilizando essa ferramenta. Então, se o futebol, de uma maneira humilde, como começou
começam todos esses esportes que eu citei aqui, com lances somente objetivos, hoje estaríamos discutindo a melhoria. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu fiz para eles é se eles não tinham entendimento que, se o VAR avançasse, nós teríamos que ter um quadro de especialistas em VAR. E foi muito engraçado, porque a Federação de Futebol, desde que o doutor Rubens Lopes assume, ela tem um DNA inovador. É uma característica da FERJ, inovar. No meu segmento, que é a arbitragem, em outros, né? A federação é pioneira em diversas coisas pelo DNA inovador. E eu, lá atrás, eu visualizava isso. Assim como que você vai lembrar, existia na época que árbitro e bandeirinha. O bandeirinha, até vinha a especificidade da função, você apitava e bandeirava. Então tinha jogos que você era escalado como árbitro, outro como assistente. Arnaldo já bandeirou, José Roberto Reis. Assim. Não, aí vem eles efetivamente veio o especialista. O árbitro. Veio o árbitro assistente, que é o árbitro especialista. Agora olha bem, uma pergunta objetiva. Vai começar o jogo, aí o cara dá as escalações, aquela coisa, não sei o quê, outro adversário, não sei o quê, vai apitar o jogo, fulano, e no VAR, aí a câmera pega, tem acho que 4 sentados, tem um em pé atrás. A decisão final é de um só ou é coletiva? Não, uma ótima pergunta. Nós temos que entender, existe uma equipe de arbitragem, que tem os árbitros de campo e os árbitros da sala operacional do VAR. Na sala operacional especificamente, o único que fala com o árbitro é o VAR. Aí você tem um AVAR e tem o AVAR 2. O que são eles? O VAR, às vezes acontece um lance, contato físico dentro da grande área, que o VAR precisa checar se houve um possível penal ou não. Então ele foca num aparelho e o jogo está correndo. Esse AVAR é para acompanhar o jogo, que pode acontecer alguma coisa. Então o AVAR ele auxilia. E o AVAR 2, ele é um específico da regra 11. É aquele que, quando tem os impedimentos, é ele que ajuda ao VAR a formar as linhas. Então, esses são... E o quarto elemento que você vê, às vezes, em pé, é uma função também homologada pela IFAB, que é o observador do VAR. É aquele cara que, quando termina todos os trabalhos, é ele que faz todos os relatórios das intervenções, salva os lances e envia para a International Board. Olha bem, mas sem dúvida alguma, a decisão final é do árbitro. Central, sempre. 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 Então, por exemplo, todos que compõem a equipe de arbitragem, exceto o árbitro central, são fontes de informação. Olha bem. Só um decide. É o árbitro do jogo. Vamos admitir que o árbitro... Eu já vi acontecer isso. Não vou citar o nome do árbitro, porque, por exemplo, um lance na área, a galera pênalti, e ele mandou a jogada seguir. O VAR chama ele, dizendo que ele disse assim, na opinião dele, não foi pênalti, prevalece a dele. O VAR chama, ele não é obrigado a ir, ou é? Exatamente, não. Não é obrigado a ir. É assim, Se não. for pênalti, ele pode ser Não. É assim. Entendeu o que eu quis dizer? É definido no protocolo que, uma vez o VAR colocou uma situação de revisão, ele tem que ir. Obrigado a ir. A única oportunidade em que o árbitro não vai à área de revisão é nos lances factuais. E que são lances factuais? Regra 11. Está impedido ou não está impedido? Isso já foi traçado, as linhas na cabine, só dizem para ele assim, está impedido, confirma, anula o gol, ou não estava impedido, conforme ele não precisa ir lá olhar.
o lance factual ele não precisa. Agora, um possível contato físico, um penal que o árbitro no campo interpretou como não penal e o VAR entende como possível de revisão, no entendimento dele que existe um possível penal, ele avisa, Ronaldo Castro, sugiro a revisão. Há um contato físico dentro da grande área, sugiro a revisão. Quando há esse contato, ele vai parar o jogo, se o jogo já não estiver paralisado, e vai lá e vai analisar o lance. Mas o que você acabou de perguntar é que reside sem problema 100% dos problemas no Brasil. Porque no Brasil, o VAR apita o jogo. Esse é o problema do VAR no Brasil. Porque o texto do protocolo, ele é bem claro. É bem claro. Só há uma intervenção do VAR quando ocorrer um erro claro e óbvio. E não se a decisão do árbitro no campo foi correta ou não. E isso, por uma questão de instrução, está sendo deturpado no Brasil. Por quê? Porque você não tem a qualificação da instrução. Ela é muito alternada no Brasil. E aí eu estou falando o Brasil de uma maneira geral, englobando competições nacionais. Porque é simples, Ronaldo. O que é um erro claro e óbvio? O árbitro foi lá, qual é a instrução? Jorge Rabelo está apitando. Contato físico entre um defensor e um atacante. Contato físico embaixo, observei, estou bem posicionado, para mim não faltoso. O VAR olha lá na área de revisão, vê um contato embaixo, que o árbitro falou que viu, que interpretou como não faltoso, mas ele, VAR, entende que é faltoso. E o árbitro, quando... E aí ele diz assim, fulano, Rabelo, sugiro revisão, porque entendo que o contato foi faltoso. Perde totalmente. Isso não é erro claro e óbvio. Ele está querendo interpretar. Uma das grandes queixas que nós tivemos reunido com os presidentes dos clubes cariocas, os 4 grandes aqui no Rio de Janeiro, antes de começar o campeonato estadual, é justamente essa coisa do VAR querer convencer o árbitro de campo a tomar uma decisão diferente. E o protocolo, ele é claro. Tem que entrar num erro claro e óbvio. Não teve erro claro e óbvio, não tem que interpretar. Aí o que acontece? O árbitro vai lá, você já fez a pergunta, vai ver o lance que ele estava bem posicionado e interpretou como não faltoso, isso está gravado no áudio. Ele vê o áudio, muda de posição e dá pênalti. Aí você vai me perguntar assim, por quê? Se no campo, no primeiro momento, ele estava bem posicionado, porque ele tem medo de ser punido. A Federação do Rio de Janeiro faz o seu investimento, os árbitros se concentram, os árbitros têm pré-temporada, os árbitros têm um grupo, uma estrutura fixa de instrutores. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o pessoal questiona muito a avaliação de desempenho, é que melhor faz no país seguramente. É a única lugar no mundo que existe a função de técnico de arbitragem. Você não encontra técnico de arbitragem em lugar nenhum do mundo. Aos 25 de cada tempo, nós introduzimos o tempo técnico obrigatório, que os técnicos de futebol adoram. Não vou nem falar dos da base, que a aprovação é 100%, mas eles adoram, que é um tempo que eles têm para corrigir. Agora, então, isso é uma inovação que serve para dar celeridade à qualificação. Em relação ao VAR, aqui na federação, obedecendo ao protocolo, nós tomamos as nossas decisões. Há uma uniformidade de procedimento. Então, o que a gente determina aqui, sempre dentro do protocolo, é o seguinte: queremos que o VAR, e tratamos isso e acertamos com os clubes. Você não viu clube nenhum no campeonato de 2024 reclamando de VAR. O que foi acertado para eles e determinado só entra no erro claro e óbvio. Não ocorrer o erro claro e óbvio, não é para entrar. Se entrar, vai ser afastado. É determinação. Não é para cumprir o protocolo? Então é erro claro e óbvio. Não pode você querer, vendo o árbitro bem posicionado,
você na cabine do VAR me chamar para me convencer de um lance que eu estava bem posicionado. Agora, se eu chego para você e dizer assim, Ronaldo, contato embaixo para mim não faltoso, você é o VAR. Aí olha, não tem contato embaixo nenhum, mas tem em cima. Um empurrão. Quando eu digo para você que viu o contato embaixo, eu estou dizendo para você que não viu o contato em cima. Nesse caso é um erro claro e óbvio. Tem que chamar. Essa inversão de valores, o que ocasionou, resumindo, o que ocasionou isso? O árbitro de campo passou a se esconder atrás do VAR. Ou seja, o que seria o lógico? O lógico é eu apitar o jogo como eu sempre apitei, vou tomar uma decisão. Se eu tomar a decisão errada, o VAR vai me ajudar, vai corrigir. O que o árbitro de campo faz? Eu tenho uma decisão, não estou convicto dessa decisão, vou esperar pelo VAR. Aí o VAR vai lá e apita o jogo. É assim que funciona no Brasil. Plenamente, porque, olha bem, na rua me perguntam o seguinte, os torcedores de um modo geral, toda vez que há um lance na área, o árbitro dá o pênalti, o VAR, ou melhor, o árbitro não dá o pênalti, aí o VAR fala com ele, aí daqui a pouco ele faz o sinal característico que ele vai lá na televisão. Quando ele vai lá, ele vai dar o pênalti. Eu não vejo ele chegar, não foi, ele dá o pênalti. Aí você chegou onde você queria. Eu diria que dos 100 que vão na área de revisão, sim, 97 mudam de posição. Mas não é porque eles concordam. É o medo da punição. É o medo da punição. Porque fica muito claro. Porque, Ronaldo, é assim, outro equívoco grande da mídia, não vejo ninguém fala bastante da ferramenta VAR. Cara, é assim, assusta. Porque o VAR, como a tecnologia de vídeo replay, em qualquer esporte, é para corrigir uma não conformidade. No tênis, se a bola saiu ou não saiu, no vôlei, se bateu na rede, bateu no bloqueio, são não conformidades que têm origem na má formação e preparação dos árbitros no campo de jogo. Ou seja, se eu tenho um árbitro qualificado no campo de jogo, eu não tenho problemas com o VAR, porque o VAR só entra quando eu cometo um erro claro e óbvio. Se eu tenho um cara qualificado, aí o que acontece no Brasil? Chega o VAR e todos os investimentos se voltam para o VAR. Esqueceram o cara de campo. Esqueceram o cara no campo de jogo. Aqui na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, eu estou falando isso com relativa tranquilidade. São 78 partidas. 78. 66 delas é sem VAR. Os árbitros. A partir do ano que. Você está dizendo toda. Não, o histórico das competições na Série A, só 78 jogos eram só clássicos, semifinais e finais. Totalizavam 78 jogos. Desses 78, 66 era sem VAR. Era, que a partir de 2025. Decidido no campo de jogo. Vamos ter muita satisfação. Parece que é uma decisão do presidente da Federação de Futebol. E eu acho que ele vai alinhar no momento exato isso com os clubes, mas os clubes, de uma maneira geral, todos querem, porque não há possibilidade de você realizar uma partida na Série A, por tudo que representa o Campeonato Carioca, o produto. Você não tem como mais realizar uma partida de futebol sem a estrutura da tecnologia do vídeo replay. Então, obviamente, isso vai exigir num primeiro momento, uma capacidade maior de investimento, porque nós vamos precisar treinar e homologar mais árbitros, porque serão muitos jogos, mas isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer um nível de assertividade e um nível de credibilidade muito maior à competição em 2025. Existe até que vai acontecer, eu conversava com o presidente Rubens Lopes, de ser criada aqui na FERJ uma sala de VAR. Uma sala de VAR onde os árbitros serão
orientados, é isso aqui, você vai fazer isso, você faz aquilo, aperta esse botão, entendeu? Não, sim. Isso aí é uma sala de estudo. O presidente já colocou, eu, inclusive, já estou solicitando a ROCAI o custo, né, exatamente de nós termos um lugar que seria extremamente interessante, porque não é só os nossos árbitros que atuam na Série A, né? Você vai ter oportunidade de pegar os meninos que estão no Sub-15, Sub-17, Sub-20, que um dia chegarão no profissional e já vão conhecendo o VAR, já vão treinando. Então, eu acho uma ideia extremamente positiva e que vai agregar muito valor à qualificação do aprendizado. Para encerrar, meu caro Jorge, você já viu, você acompanha, você é um estudioso, você como fazendo parte da comissão, você é um estudioso, você vê todos os jogos do Campeonato Carioca. Sim, todos. Sub-15, Sub-17, Sub-20, tudo que passa na internet eu vejo. Tu já viu alguma vez um jogo de cima que tem VAR, o VAR errar? Diversas vezes. Diversas vezes? Diversas Ele vezes. atrapalhar o árbitro? Atrapalha. Posso dar um exemplo carioca. Vasco e Fluminense. Você vai lembrar daquele lance do Cano, que ele está na barreira, com as duas mãos à frente do rosto, ok? Aí o atleta do Vasco bate a falta, ela vem na direção do rosto do Cano, o Cano não move o braço, só vira o rosto, ela bate na mão, o árbitro era o Bruno Mota, ele estava de frente para a barreira, entendeu esse movimento que é de proteção ao rosto, que é permitido. O jogador do Vasco foi lá, botou a mão na cabeça e tal, mas não houve aquele negócio de partir para cima. Tiro de canto, todo mundo se posicionando. Nosso querido e amado, não vou citar o nome, VAR. Bruno Motos, sugiro revisão, porque acho que houve uma ação de bloqueio do Cano. Então é assim, deixa eu explicar para você. Haveria uma ação de bloqueio do Cano se a bola vem em direção ao rosto dele e ele faz isso. Isso é o que eu ia dizer. Aí sim, né? A bola passaria, poderia ser gol, poderia, mas passaria. Quando ele faz esse movimento, mas só vira o rosto para se proteger, mas a mão continua aqui, a mesma direção. O vídeo foi mostrado aí 800 vezes, inclusive a própria Good Games deu como acertada a decisão. Então, o que acontece? O VAR entrou numa jogada que não existiu nenhum erro claro e óbvio. Ele é que interpretou de que houve uma ação de bloqueio. Então, é aquilo que eu acabei de falar para você. E o árbitro então, pênalti? Hein? Não. O Bruno Mota foi na área de revisão, reviu o lance por várias câmeras e manteve a decisão de campo. Mas o que eu digo para você é isso. Em 100, 97 vai mudar, porque o árbitro é extremamente pressionado, em algum lugar, ou em alguns lugares, ameaçado de ser punido por manter uma decisão. O que o árbitro tem que fazer é simplesmente o seguinte: ter convicção daquilo que ele viu no campo e ter uma confirmação. Porque foi uma colocação do presidente Landim. Quando você chega para o torcedor entender, quando o VAR é chamado, quando o árbitro central é chamado, o VAR, ele falou que viu uma situação no campo de jogo, que o VAR entende que ele não viu ou não viu direito. Longe de ser um erro claro e óbvio, mas chama. Ok. Quando o árbitro central chega na área de revisão, aquela imagem, que foi a conclusiva para o VAR chamar ele, está lá. Ele olha e fala assim: pô, cara, não me convenceu, me dá a câmera 2. Não me convenceu, me dá a câmera 3. Não me convenceu, me dá a câmera 4. São 7 câmeras. Não me convenceu. Se não convencer, mantenha uma decisão de campo e ponto. Isso deveria ser a lógica. Mas, infelizmente, às vezes, tem uns que têm a personalidade, porque você precisa ter personalidade e coragem e casca. Né? Quando eu digo casca, quando isso acontece com um árbitro
mais experiente, um árbitro FIFA, ele tem uma bagagem maior para sustentar a manutenção numa decisão. Para um árbitro que está estreando, que é chamado da área de revisão, é muito difícil você sustentar a decisão e não mudar, porque isso acaba podendo impedir a sua progressão na carreira. Olha bem, nós estamos completando o Além dos Gramados. Não foi uma entrevista, não foi. Foi uma aula de arbitragem com o professor Jorge Rabelo, que é da comissão do Departamento de Arbitragem da Federação. Foi uma aula que você deu aqui. Esclareceu praticamente tudo. A gente não diz quase tudo, mas tudo com relação à arbitragem e principalmente uma dúvida que paira na cabeça do torcedor carioca brasileiro de um modo geral. O VAR. O VAR, o que ele pode fazer, o que ele não pode, porque às vezes a gente vê no campo o árbitro não marcar, o jogador chama ele, vai no VAR, vai no VAR. Às vezes não há necessidade. Entendeu? Jorge, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você foi simplesmente brilhante. Bom, Ronaldo, mais uma vez, obrigado. Agradeço os elogios, mas você é suspeito porque é amigo, né? É suspeito, mas agradeço. E mais uma vez aqui, nunca perco essa oportunidade. A arbitragem do Rio de Janeiro procura fazer sempre aquilo que tem de melhor. Esse ano, por determinação do presidente Rubens Lopes, nós tivemos algumas situações que foram novas e diferentes, como a participação dos clubes nos clássicos, nos jogos decisivos, e foi uma experiência para mim, foi a primeira, bastante produtiva, achei bem interessante, que a gente teve a oportunidade de trocar ideias e mostrar o trabalho e o investimento que é feito pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. É importante que se frise isso. Eu acho que o êxito do departamento, tenho certeza que o êxito do departamento de arbitragem é fruto de um trabalho coletivo, construído a várias mãos, e aí sem subjetividade, são os gestores, os instrutores, os técnicos de arbitragem, árbitros e árbitros, e, obviamente, o grande provedor de todo esse processo, que é o presidente da Federação de Futebol, o Dr. Rubens Lopes Costa Filho, a quem toda vez que tenho a oportunidade de me pronunciar publicamente, agradeço sempre pela oportunidade e por acreditar nos projetos do Departamento de Arbitragem da Federação de Futebol. Valeu, meu caro Jorge Rabelo. Este programa Além dos Gramados teve a coordenação de Rosária Farage, coordenação e produção. Até a próxima oportunidade.